A ansiedade é o maior mal que pode acontecer a uma alma, exceto o pecado. Pois é, essa é uma frase pesada pra caramba, e quem diz isso é São Francisco de Sales. Ele fala que depois do pecado, o maior mal que pode acontecer a uma alma não é nem a tristeza, nem o medo, e sim a própria ansiedade. E no vídeo de hoje a gente vai ver como que ele lidava com essa questão da ansiedade, segundo o livro Filoteia. E também vamos ver como lidar com ela segundo a Bíblia. Bom, então antes de começar o vídeo aqui, falando sobre os ensinamentos dele, antes vamos ver quem foi São Francisco de Sales, rapidinho. Então, por favor, já se inscreve no canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo. São Francisco de Sales nasceu em 1567, em uma região que hoje em dia fica ali entre a França e a Itália. Ele era filho de nobre, era inteligente e todo mundo falava que ele ia ter uma carreira brilhante. Porém, quando ele estava estudando lá em Paris, ele foi tomado por uma crise que deixou ele destruído por algumas semanas. Ele tinha esse medo de estar meio que predestinado à condenação eterna. E o pensamento de que não importava o que ele fizesse, talvez ele estivesse meio que perdido para sempre. E foi nesse momento que ele se sentia no fundo do poço que ele entrou em uma pequena igreja, se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora e rezou. E segundo ele, nesse momento ele recebeu uma paz que vinha de fora, uma graça. E assim, esse momento foi meio que o pontapé inicial de tudo que ele iria vir ensinar depois. Isso porque quando São Francisco fala sobre ansiedade e paz, ele usa o que ele viveu para ensinar isso. E só um parênteses aqui rapidinho, caso você seja novo na fé, São Francisco de Sales não tem nada a ver com São Francisco de Assis, tá bom? Ambos são de extrema importância e são ótimos exemplos para se seguir, mas como eu vou estar falando toda hora São Francisco aqui no vídeo, é só para deixar esse disclaimer para alguém não confundir. Mas agora, voltando pro vídeo, mais tarde São Francisco se tornou um bispo e foi um dos grandes diretores espirituais de toda a história. E todo tipo de gente que ia lá confessar com ele, duques, burgueses, plebeu, ia bastante gente que, inclusive da alta sociedade de Paris, pessoas que estavam sempre com compromisso e estressadas, sem tempo. E isso pode soar um pouco similar com o que a gente tem hoje em dia, né? Essa questão de estar sempre com compromisso, com uma falta de tempo. Então, foi de toda essa vida, de todos esses acontecimentos, que nasceu a Filoteia, a Introdução à Vida Devota, que é, além da Bíblia, é a base principal que a gente vai usar aqui nesse vídeo. E ele é um livro que São Francisco escreveu para pessoas normais do dia a dia, e não para monges nem nada do tipo. Agora, segundo São Francisco, o que ele entende exatamente por ansiedade? Por que ele fala que isso é pior do que a tristeza? Filoteia, ele chama isso da inquietação da alma. E a definição mais precisa que ele usa é a seguinte: a ansiedade nasce do desejo desordenado de sair de um mal ou de obter um bem antes do tempo. Agora, presta atenção aqui. É basicamente o desejo desordenado de controlar o que eu não posso antes do tempo que Deus determinou. Não é o sofrimento em si que é o problema. A tristeza, o medo e a preocupação, São Francisco reconhece eles como movimentos naturais da alma. Agora, já a ansiedade não. A ansiedade é como se estivesse pegando esses movimentos da alma e transformando eles com a pressa. É o ser humano se recusando a aceitar que o futuro não está nas suas mãos. E aí vem um motivo pelo qual São Francisco diz que a ansiedade é pior que a tristeza. Isso porque a tristeza dói, mas ela te deixa quieto. Já a ansiedade, ela te agita, e quando você está agitado, a gente costuma fazer tudo errado. Você toma decisões ruins, fala coisas que não devia, se distancia de Deus, de si mesmo e das pessoas que ama. E São Francisco de Sales ainda tem uma analogia que ele criou que é algo que ajuda muito a gente a entender. Ele fala que é como quando você cai no lodo. Se você ficar parado, você consegue sair. Agora, se você ficar se debatendo, você vai se afundando cada vez mais. Fora que tem outro ponto também, né? Que a ansiedade é meio que, no fundo, uma forma de falar pra Deus que você não confia que Ele cuida de você. Então, assim, não é um pecado, mas é como se fosse uma ferida da alma que é muito importante a gente tratar. E é exatamente nesse momento que Jesus entra. Lá em Mateus 6, Jesus está pregando o Sermão da Montanha, então ele olha para a multidão. E do mesmo jeito que hoje em dia, tinha gente com dívida, com doença, com família para sustentar, o futuro totalmente incerto.
Então ele diz: Não vos preocupeis com vossa vida, com que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, com que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E para finalizar, fechando aí, ele ainda diz: Não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E olha que importante aqui pra gente prestar atenção. Não é como Jesus estivesse falando, o amanhã não existe, ou os seus problemas são só uma ilusão. Ele simplesmente fala que o dia de amanhã tem os seus próprios cuidados e que você não precisa carregar eles hoje. E o ensinamento de São Francisco de Sales é bem uma contemplação desse texto que a gente falou aqui da Bíblia. Ele pergunta o porquê que você está sofrendo hoje por causa de coisas que nem aconteceram ainda. Porque você está gastando a sua energia presente com males futuros que talvez nunca cheguem. E a resposta para isso é sempre a mesma. Porque a gente não acredita que, de verdade, tem um pai que cuida da gente. E assim, essa resposta não é algo que é para julgar não, galera. É mais uma coisa assim que às vezes faz bem assumir pra gente conseguir tratar. E assim, não quer dizer que você não acredita em Deus. E eu tenho certeza que todo mundo, principalmente hoje em dia, passa por isso em algum momento. É mais a questão de que a gente tem que fazer um exercício para entregar mais nosso futuro e confiar mais em Deus. Eu separei aqui alguns, digamos assim, ensinamentos de São Francisco para a gente aplicar na nossa vida. E o primeiro ensinamento é de que a pressa é inimiga da paz. Isso porque ele fala lá no Filoteia que quando você está agitado, a primeira coisa que você precisa fazer é simplesmente não fazer nada importante. Nenhuma decisão grande, nenhuma conversa difícil, nenhuma tentativa de resolver o problema que está te deixando agoniado. E isso porque a ansiedade meio que distorce o julgamento. Quando você está em pânico, você não está vendo a realidade. O que você está vendo é a realidade distorcida pelo medo. E daí, geralmente, quando isso acontece, a gente toma as decisões erradas. Então, nunca tome uma decisão importante quando você está em estado de perturbação da alma. Esse é o conselho dele. Deixa a água turva assentar primeiro. E, colocando isso em prática para palavras mais fáceis para a gente de hoje em dia, é para a próxima vez que a ansiedade apertar, você respirar e tentar não resolver nada naquele momento. Deixa passar esse momento que você está mais ansioso para depois sim tomar alguma atitude ou alguma decisão. Agora, o segundo ensinamento, digamos assim, é um que parece bem óbvio, mas é para você não tratar inquietação com inquietação. Parece confuso, mas espera aí que eu vou tentar explicar. O que eu quis dizer é que assim, o remédio para ansiedade não é um esforço mental. Até porque, quando a gente está ansioso com alguma situação, se a gente ficar falando, repetindo que não quer pensar nisso, a gente só fica mais ansioso. E o Francisco de Sales falava isso, de que quando você está inquieto, não tenta resolver a inquietação pela inquietação. Não tenta ficar pensando no problema de todos os ângulos, não tenta fazer uma lista de prós e contras, ficar planejando e replanejando. Isso só vai te deixar mais ansioso. Isso porque, segundo ele, o problema não é a falta de análise, sim a falta de confiança. E a confiança em Deus a gente não constrói pensando demais, a gente constrói se entregando para Ele. E ele dá uma dica que eu acho que só essa dica já vale o vídeo inteiro, que é a seguinte: ele fala para quando você estiver inquieto e sua alma em si estiver inquieta, para você virar para Deus, respirar e falar: Senhor, eu não consigo, cuida tu. E eu achei isso incrível, porque não é uma oração elaborada, grande, que você tem que decorar nem nada. Você só tá entregando para Deus ali. Eu não consigo mais, por favor, cuida por mim. E agora, o terceiro ensinamento é o que a gente pode chamar de ensinamento do abandono. E esse é um conceito que São Francisco e muita da tradição de espiritualidade francesa que veio depois dele, chama de abandono à providência. E São Francisco, ele, para representar isso, usa a imagem de uma criança pequena que está caminhando com o pai e segura na mão dele. A criança não sabe o caminho, não tem um mapa, não precisa desse mapa nem de nada. Ele simplesmente segura na mão do pai dele e caminha. A criança não sabe para onde ela está indo, ela não sabe nada. A única coisa que ela faz é confiar no pai. E isso que ele quer dizer com essa questão do abandono. É assim, você faz a sua parte, isso aí é muito importante, eu devia até ter falado no começo do vídeo. Não é simplesmente não fazer nada hoje e falar, amanhã eu resolvo. Não, você tem que agir, trabalhar, planejar, não tanto ali, mas assim,
nada que tire a sua paz, mas planejar no limite do saudável, mas você não ficar ali carregando aquele peso do resultado, sabe? Porque o resultado não é seu, não é meu, o resultado é de Deus, tá na mão dele. Uma outra coisa muito bonita que São Francisco fala é que o passado está nas mãos da misericórdia de Deus e o futuro está na mão da providência de Deus, e o presente é o único lugar onde você realmente existe, é onde você encontra Deus. Então você não precisa resolver o amanhã, você precisa encontrar Deus agora, porque é o único momento que a gente tem. Você já parou para pensar nisso? A gente se preocupa tanto com o amanhã e inúmeras pessoas sequer vão ter o amanhã. Muita gente no mundo vai dormir, às vezes muito ansioso com o amanhã, e essa pessoa nem acorda. E o passado a gente não pode alterar. Então é isso que ele quer dizer com o único lugar que a gente realmente existe é o agora, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Agora sim, outro detalhe muito importante que eu tô pensando aqui, talvez seria bom eu ter falado no começo do vídeo também, é que tudo isso que eu li, eu tô tentando trazer aqui pra vocês, apesar de eu ter falado de como ensinamento, tem diferença de um ensinamento para uma técnica. Isso aqui não é tipo uma técnica, não é... Eu tenho medo de parecer um pouco com autoajuda, só que uma versão religiosa. Não, porque assim, tudo isso que São Francisco de Sales ensina pressupõe a graça. Não é algo, uma receita que a gente consegue fazer, algo que a gente consegue alcançar com esforço. A graça é algo que a gente recebe. E assim, a gente recebe pela mesma via que Francisco recebeu naquela igreja lá em Paris, que seria pela oração, pelos sacramentos, por aceitar com humildade tudo que Deus quer te dar. Por isso que São Francisco sempre apontava na missa para a questão da gente confessar, para a gente fazer a oração mental, não como uma coisa mecânica, sabe? Mas sim como um lugar onde Deus age na alma e faz o que eu e você, a gente não consegue fazer sozinho. Eu até tinha separado aqui meio que 5 dicas para passar, para você fazer, porém eu desisti. Eu tenho elas anotadas aqui, porém eu desisti porque eu acabei de falar que não é uma receita, então eu vou passar 5 dicas. Eu acho que não... Eu quando tava preparando aqui para fazer esse vídeo, acabei contradizendo o próprio Francisco, né? Então não vou colocar isso aqui no vídeo não. Mas então, só pra gente finalizar aqui, meu querido, muito obrigado por me acompanhar até esse momento, espero que esteja ajudando. Mas só pra finalizar aqui então, uma coisa que eu lembrei e que é legal comentar é que São Francisco de Sales era chamado de o Santo da Mansidão. E assim, pelo que eu li, essa questão da mansidão dele não era algo que era parte dele, era algo natural pra ele, era mais uma conquista, um fruto de toda a batalha interior que ele travou pra se acalmar e não ficar ansioso. No caso, essa batalha seria pra deixar na mão de Deus, né? Eu vou falando aqui sem muito roteiro e às vezes parece que eu tô me contradizendo, mas essa questão da batalha que eu quis dizer é de não ficar pensando nisso, e a batalha acaba não travar uma batalha, né? Sim deixar na mão de Deus, enfim. Então assim, só agora finalizando o vídeo, eu gostaria de finalizar ele com a frase de Jesus. Afinal de contas, São Francisco de Sales está sendo meio que o tema aqui do vídeo, porém a gente não pode esquecer da função de todos os santos, né? Que é apontar a Cristo para nós. Todos os santos que existem e que ainda vão vir a existir têm essa função, que eles são faróis que nos apontam a Cristo. Então, vou finalizar o vídeo aqui com uma frase de Cristo, que eu já falei no vídeo, mas quero encerrar aqui com ela. Muito obrigado por me acompanhar aqui em mais um vídeo, espero que estejam gostando do canal, e é isso. Como diria Jesus, não vos inquietais com o amanhã.